Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, vamos que vamos para mais um vídeo aí. Já desejo uma ótima noite para todos. Vamos falar sobre treinador, né? Zubeldia. Vamos falar sobre Zubeldia, substituto dele, questão de tempo, tá? Vamos falar de elenco pipoqueiro, lideranças pipoqueiras, vamos colocar assim que é melhor, né? Vamos falar sobre diretoria incompetente e omissa, tá? Vamos falar sobre o jogo também entre São Paulo e Botafogo. E vou propor um desafio ao time do São Paulo. Ok? Então vamos que vamos para mais um vídeo aí. Já deixa aquele triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza, galera? Na descrição estou deixando o endereço, mais o contato direto da Sal do Alpha Shopping. Aqui em cima está o QR Code da Sal, tá, galera? Vocês vão achar uniformes antigos, lançamentos como o uniforme número 2 que foi lançado no sábado. Eu estive na loja lá amanhã tarde, tá? Além camisa de goleiro, galera. E muito outros acessórios do São Paulo, Taça Libertadores, a mini Taça Libertadores, tem muita coisa legal lá. Beleza? Pra galera que não pode marcar presença na loja, né? Na loja você pode comprar, tá? Através do site da parceira Sal do Alpha Shop. Lembrando que a Sal envia para todo o território nacional e também território internacional. Quem está fora do Brasil, não precisa esquentar a cabeça, compra no site que vai ser enviado a sua camisa. Beleza, galera? Primeira, está na descrição os contatos da parceira Sal do Alpha Shop e o QR Code aqui em cima. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu só trocar aqui agora, galera. Qualquer coisa, vocês dão uma voltada no vídeo aí, tá? E coloca o QR Code da parceira Sal. Bom, vamos lá, galera. Tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar a falar sobre o jogo de amanhã, às 18h30, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Lembrando que a gente perdeu uns pontos que não poderia ter perdido, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, aqui, contra o Sport, que foi um absurdo o São Paulo perder ponto em casa para o Sport do Recife. Mesmo o Cruzeiro sendo uma equipe grande, o São Paulo tinha a obrigação de ganhar pelo jogo ser em casa. O único resultado que dá para falar aqui, né? Não foi ruim, foi o resultado contra o Atlético, que foi fora de casa. Ok? Os demais resultados foram péssimos. O que me traz uma preocupação muito grande é que o São Paulo não está conseguindo fazer os resultados dentro do Morumbi, galera. Tanto na Libertadores, na nossa estreia na Libertadores, dentro de casa a gente não conseguiu a vitória contra o fraquíssimo, né, Alianza Lima, e também contra o fraquíssimo Sport. A gente não conseguiu fazer resultado dentro de casa. Isso preocupa demais. O Morumbi sempre foi o trunfo do São Paulo. E não é por falta de apoio da torcida, igual um ou outro jornalista falou. Não é. A torcida está comparecendo. A média diminuiu um pouco com relação ao ano passado, sim. Porque muito torcedor não acredita mais nesse trabalho do Zubeldia. Mas mesmo assim, a média está ótima. No jogo da Libertadores, 50 mil. Nos 2 jogos do Brasileiro, praticamente 40 mil em cada jogo. Então a média de público está excelente. E a torcida está incentivando na medida possível. Mas ninguém tem um saco desse tamanho para no final do jogo aplaudir os caras depois de empatar contra o Sport, dentro de casa, contra a Alianza Lima. Tá faltando muita coisa. A gente tá vendo que o treinador se complica em jogo fácil. Foi o que ele fez contra o Alianza Lima. No jogo contra o Sport, que ele entrou com 3 volantes e 3 zagueiros. Ele se complica sozinho. Mas também a gente não pode esquecer essa porra desses líderes de elenco. Por que eu falo líderes? Porque eu não vou botar os meninos no balaio de gato. Eu não vou cobrar os moleques que pouco tem chance com esse treinador meia boca que a gente tem. Tem que cobrar as lideranças. São esses caras que ganham salários milionários no São Paulo. São eles que bancam o papagaio de vestiário. Dentro do vestiário, falando, querendo mostrar liderança no vestiário, para botar uma pressão no treinador, e o treinador tem medo de tirar eles, medo de colocá-los no banco. Isso é uma estratégia que esses caras usam há muito tempo no São Paulo.
Todo mundo quer virar líder, né? Bancar o líder, bancar o papagaio, falar pra caramba no vestiário, entra dentro de campo, não faz porra nenhuma, né? Ainda quando sai dando chilique ainda. Então a gente tem que cobrar esses caras também, esse elenco, tá? E o que eu ia propor para esses caras? Eu quero ver se eles têm culhão. Eles têm culhões? Emenda 4, 5 vitórias seguidas. Vocês são capazes disso? Vocês têm essa competência para isso? Emenda mais 4, 5 vitórias seguidas? Juntando aí Brasileiro e Libertadores? Vocês têm competência para isso? Fica um desafio no ar aqui. É difícil de acreditar com esse futebol podre que estão apresentando aí, né? São Paulo vai ter alguns reforços contra o Botafogo. Arboleda, Caleri vai voltar, já é certeza. O Lucas eu acho que não volta agora ainda. Mas eu não concordo com aquelas... Bom, tem um comentário do São Paulo aqui, né? A diretoria do São Paulo entende que é muito difícil fazer uma análise do trabalho do Zubeldia enquanto todos os titulares não estiverem à disposição. Aí você vê que esses caras são uns completos panacas inúteis que estão dentro de São Paulo. Estou falando esses caras da direção de futebol de São Paulo. Como assim não é possível fazer uma análise do trabalho do treinador? Espera aí. O São Paulo estava jogando bola pra caramba quando tinha todos à disposição. Lucas, Oscar, Caleri, quem mais? Pablo Maia. O São Paulo estava jogando alguma coisa? Não estava. Tanto que é verdade, com todos esses jogadores em campo, o São Paulo não ganhou do Velo Clube. O São Paulo não ganhou da Inter de Limeira. Então, a análise, eles não têm que pegar os 3, 4 últimos jogos para analisar o trabalho do Zubeldia. Eles têm que pegar o todo. Esse quase 1 ano de Zubeldia dentro do São Paulo. É isso que eles têm que analisar. Mas esses caras são tão incompetentes, cara. Eles são tão incompetentes que eles estão querendo analisar somente os últimos jogos. Lembrando que o Zubeldia está quase 1 ano no São Paulo. E o São Paulo não vem jogando nada há muito tempo, mesmo quando todos os jogadores estavam à disposição. Ou alguém vai falar para mim que é normal o São Paulo empatar com o Velo Clube e Inter de Limeira? Então, cara, para mim o trabalho é muito fraco. Tem que trocar. Independentemente de emendar uma sequência de vitórias ou não, tem que trocar com urgência. Não vai para lugar nenhum com o Zubeldia. Mas, reforço aqui, ele não é o único culpado. Para começar, os maiores culpados estão no topo da pirâmide. Né? Deixa eu ver se eu lembro o nome. Casares, que formou uma diretoria de futebol por interesse, né, em força política, para continuar por muitos anos no São Paulo. Aí ele botou uns caras incompetentes que não tinham a mínima condição, né, de formar um departamento de futebol decente. Vou dar os nomes aos bois. Senhor Carlos Belmonte, tá? É o homem forte do futebol de São Paulo. Isso é uma vergonha, né? Tal de Chapecó, lá não sei o que esse cara faz lá dentro. Tal de Nelucinho, não sei o que esse cara faz lá dentro. O Muricy, eu nem vou reclamar do Muricy, porque eu tinha esperança ainda no Muricy fazer alguma coisa diferente lá dentro. Mas está sendo uma decepção também. É muita entrevistinha, né, Muricy? Muita entrevistinha para podcast. E o trabalho que é bom nada, né? Não adianta você falar, Muricy. Ah, eu trabalho pra caralho. Não adianta você falar, você tem que mostrar isso. Você é o cara que tem que fazer a ponte elenco, blindar treinador aí dentro, tá? Porque o Belmonte é um inútil. Ele não faz isso. Ele tira a foto do jogador quando o jogador faz gol e etc e tal. Tá? Não tem essa capacidade. Então você deveria fazer isso, Muricy. Blindar o treinador, botar jogador A ou B no devido lugar deles. Botar na cabeça do jogador que eles não têm lugar garantido, não tem vaga garantida no time. Você não faz isso, né, Muricy? Porque na cabeça das lideranças eles têm que ser titular. Ok? Então, esses são os maiores responsáveis. Departamento de futebol. Depois do segundo plano, eu coloco treinador e jogadores. Com a mesma responsabilidade. Principalmente, não estou cobrando moleque, estou cobrando as lideranças. Esses porras aí que ganham pra caralho aí e estão cagando pro São Paulo. Estão pensando no próprio nariz deles. Pelo menos esses que estão jogando agora atualmente, tá? Só pensa no porra do nariz deles. Em números individuais. Tem jogador que o ano passado estava quebrando na noite.
E ele vai saber, né? A carapuça vai servir para esse cara aí. Tava quebrando na noite, não tá jogando porra nenhuma desde a metade do ano passado. Essa informação chega para os torcedores. O São Paulo tenta blindar jogador A ou B. Mas a torcida fica sabendo. Tá? O cara, beleza. O cara tem direito de fazer o que quer, aquele que quiser na folga dele. Beleza. Só que dentro de campo tem que representar. Porque vai ser cobrado. Não quer ser cobrado, vai jogar em time pequeno. Vai jogar no 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, vai jogar no All Boys, porque aqui tem cobrança. Aqui tem cobrança. A gente tá cansado, estamos cansados de passar tanta vergonha. E o meu medo, além de perder as duas Copas, que esse futebol do São Paulo não vai levar o São Paulo longe nenhuma das duas Copas, é ser rebaixado no Brasileiro. Eu tenho esse receio. Porque esse Campeonato Brasileiro está muito mais difícil que o do ano passado. E o do ano passado, a gente já passou um sufoco. Esse está bem mais difícil. Então, sim, senhor, tem que ser cobrado essas lideranças aí. Todos, sem exceção. E outra coisa. Nossa maravilhosa diretoria de futebol. Até quando vai arrastar o trabalho desse jeito sem tomar uma atitude? Até quando? Eu tive informação que vai ser até semana que vem. Não vou pedir a saída do treinador agora, mas semana que vem a gente quer ver atitudes da direção de merda que a gente tem aí. A gente quer ver uma atitude deles. Ainda mais se os resultados não vierem. Amanhã, né? Depois desse final de semana tem o Santos e na outra semana vai ter o Libertad fora de casa. São Paulo precisando, no mínimo, empatar o jogo lá. O certo seria ganhar, mas no mínimo empatar. Vai ter essa capacidade? Do jeito que tá jogando, dificilmente vai ter. Então, a gente tá passando um momento muito complicado, cara. Esse futebol do São Paulo é futebol de segunda divisão. É isso que me assusta. E mais uma coisa, falando dos desfalques aí, né? Será que realmente os problemas do São Paulo é os desfalques? Vamos lá, cara. Ó, o Lucas Moura, o Oscar, o Arboleda e o Maia estavam nos jogos contra a Ponte Preta, que o São Paulo perdeu no Morumbi de virada. Estavam no empate contra o Velo Cruz, mando do São Paulo lá em Brasília, só tinha torcida nossa. No empate com a Inter de Limeira, mando nosso também. E na derrota de virada para o Santos. Esses jogadores estavam todos em campos. Oscar, Lucas, Maia, Arboleda, e o São Paulo não conseguiu ganhar. Então, será que o problema do São Paulo são os desfalques só? Ou é a falta de convicção, falta de padrão de jogo também? Falta de compromisso de alguns jogadores? Então, cai por terra esses comentários aí, né? Que é por conta dos desfalques que o São Paulo não tá ganhando de ninguém. Cai por terra. Então a gente vai cobrar. Vamos cobrar, primeiramente, os jogadores nesses dois próximos jogos. Botafogo e Santos. E semana que vem é dona diretoria de futebol. Eles vão ter que tomar uma atitude. Porque a gente não vai deixar o São Paulo cair por conta da omissão deles aí dentro. Que estão se cagando pro São Paulo, essa diretoria de futebol de merda aí. Eles estão se autopromovendo no São Paulo aí. É isso que eles estão fazendo aí. Tá? Aliás, o que o Milton Cruz faz no São Paulo hoje em dia? Fica mais uma pergunta, mais um que eu tinha esquecido aqui. O que o Milton Cruz faz dentro de São Paulo? Até hoje eu não sei. E eu tive a informação que o Dorival pediu um tempo. Tá? 1 semana e meia ele pediu. Eu tive essa informação, contei para vocês no vídeo de ontem. Mas para mim não é por conta que ele pediu 1 semana e meia, tem que segurar o Zubeldia tá lá. Eu subiria o Alan Barcelos, colocava ele nesses dois jogos. Santos, Botafogo e Santos. E ia ver como o São Paulo ia se comportar com o Alan Barcelos. Se ganhasse os dois jogos, meu amigo, nem traria o Dorival.
já fixava o Alan Barcelos. Mas é lógico que nossa diretoria não vai fazer isso. Mas é lógico, você tem que dar um respaldo para ele também. Chegar na frente do elenco, ó, ele vai comandar os 2 jogos. E ele tem a carta branca aqui para tirar quem ele quiser e colocar no time titular quem ele quiser. E há de quem reclamar. Isso não acontece. A gente sabe que a gente não tem ninguém lá dentro para fazer isso, né? Mas eu não esperaria a semana que vem. Eu já teria trocado. Botaria o Barcelos nesses 2 jogos. Mas sabe o que é capaz de fazer se eles tivessem demitido o Zubeldia? Era capaz desses incompetentes que aí estão colocar o Milton Cruz de treinador e não o Barcelos. Essa diretoria de São Paulo é tão incompetente, esses caras são tão inúteis que era capaz de eles fazer isso. Empurrar o Milton Cruz com a barriga aí, ó, até o Dorival aceitar. Era capaz de eles fazer isso. E eu tenho medo, hein, de mais pra frente eles inventar. Hoje o Rafinha não pode, ele não tem licença para trabalhar como treinador, mas eu tenho medo desses caras aí, né, que não tem convicção nenhuma no que eles fazem, colocar o Rafinha, porque o Rafinha é líder, o Rafinha é bom de vestiário. Eu não duvido nada, cara. Essa direção de São Paulo é tão incompetente, mas esses caras são tão incompetentes que eu não duvido de nada. Mas deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante. Vocês aguardariam até semana que vem para tomar uma decisão com relação ao Zubeldia? Ou vocês demitiriam ele essa semana? Deixa aí nos comentários, que é muito importante. Vou estar lendo nos comentários aí, galera. Beleza? Triplo C, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o tricolor paulista de tanta incompetência. Tamo juntos.